Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear M1. Nosso objetivo na aula de hoje é determinar um procedimento para determinar a inversa de uma matriz. Para isso, utilizaremos os resultados da aula passada. Para isso, utilizaremos as operações elementares sobre as linhas de uma matriz. A seguir, vamos relembrar o conteúdo da nossa última aula. Como uma aplicação da nossa última aula, desenvolveremos um procedimento que poderá ser usado para determinar se uma dada matriz é invertível e, se for, calcular a sua inversa. Para deduzir esse algoritmo, vamos começar supondo provisoriamente que a matriz A de tamanho n por n é invertível. Então, por um resultado que demonstramos na aula passada, sabemos que existem K matrizes elementares que efetuam uma sequência de operações elementares com as linhas de A até reduzir a matriz A à matriz identidade de ordem n. Isto é, multiplicar cada uma dessas matrizes elementares aí por A, né? Então, cada multiplicação de uma matriz elementar dessa por A, você realiza uma operação elementar. E aí você pega agora o resultado da matriz que você teve e multiplica por outra matriz elementar. E aí você realiza uma nova operação elementar sobre as linhas de A. E aí você vai prosseguindo até fazer isso para a última matriz elementar, é K. E quando você fizer isso, você vai ter reduzido a sua matriz A à matriz identidade. Aí agora eu vou pegar essa equação aqui e multiplicar de ambos os lados à direita pela inversa da matriz A. Lembre-se que eu estou supondo que A é uma matriz invertível. E aí quando eu faço essa multiplicação à direita e simplifico, eu chego nessa expressão aqui para a inversa da matriz A. Ou seja, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou precisar pegar a matriz elementar E1, multiplicar por I. E aí, isso que eu estou fazendo é fazendo uma operação elementar na matriz identidade. Aí agora pego o resultado dessa multiplicação e multiplico por E2. E aí eu vou estar fazendo uma outra operação elementar nessa matriz aqui. No final, quando eu fizer isso para todas essas matrizes elementares, o que eu vou ter feito é aplicar uma sequência de operações elementares na matriz I até chegar na matriz inversa de A. Ou seja, o que é que nós concluímos com isso? Para encontrar a inversa de uma matriz A, encontre uma sequência de operações elementares com linhas que reduzam A à identidade. E depois, efetue essa mesma sequência de operações na identidade para obter a inversa de A. E aí, na prática, para a gente não ter que fazer isso duas vezes, o que é que a gente faz? A gente quer reduzir a matriz A à matriz identidade por operações com linhas. E depois disso, ou seja, e simultaneamente, a gente quer aplicar essas mesmas operações na matriz identidade para produzir a inversa da matriz A. E aí, para facilitar, o que eu vou fazer é juntar a matriz identidade à direita de A. E aí eu vou produzir uma nova matriz. Ou seja, aqui eu coloco a matriz A e aqui eu coloco a matriz identidade de mesma ordem que a matriz A. E aí, em seguida, eu vou efetuar essas operações com as linhas da matriz até que o meu lado esquerdo esteja reduzido à matriz identidade. E aí, o que sobrar aqui no lado
direito vai ser a inversa da matriz A. Caso eu não consiga obter no lado esquerdo a matriz identidade, a conclusão que eu tiro é que é impossível reduzir a matriz A à identidade por meio de operações elementares com as linhas. Então, isso significa dizer que a matriz A ela não vai ter uma inversa. Para ilustrar esses resultados, vamos aplicar nesses dois exemplos. No primeiro, eu quero encontrar a inversa dessa matriz A aqui. E no segundo, eu quero mostrar que essa matriz A ela não possui inversa. Então, vamos lá resolver essas duas questões. Vamos agora determinar a inversa dessa matriz. Como vimos, temos que utilizar operações elementares sobre as linhas de A até reduzir A à matriz identidade. Depois, eu preciso pegar essas mesmas operações elementares que eu utilizei em A para reduzi-la à identidade e aplicar na matriz identidade para produzir uma nova matriz, e esta, por sua vez, será a inversa da matriz A. Então, para facilitar nosso procedimento, o que a gente faz é escrever uma nova matriz da forma A, e aqui na lateral da matriz A eu vou colocar a matriz identidade de ordem 3. E aí eu vou escalonar essa minha nova matriz. No final do escalonamento, eu vou obter do lado esquerdo a matriz identidade e no lado direito eu vou obter uma matriz que será a inversa da matriz A. Então vamos lá. Então, vou iniciar o escalonamento e o objetivo é fazer com que aqui do meu lado esquerdo, no final do escalonamento, apareça a matriz identidade. E aí, no final, o que aparecer aqui do lado direito vai ser a inversa da minha matriz A. Como a linha 1 é uma linha não nula, então eu preciso determinar um pivô para essa primeira linha. Mas o primeiro elemento não nulo já é 1. Então eu já tenho o meu pivô na primeira linha. Agora eu preciso zerar todos os elementos que estão na coluna desse pivô. Ou seja, eu preciso fazer operações elementares para zerar esses dois termos aqui. Então, para isso, eu vou trocar a linha 2 pela linha 2 somada com menos duas vezes a linha 1. E eu vou trocar a linha 3 pela linha 3 somada com menos uma vez a linha 1. Aí eu não mexi na minha primeira linha. Então, eu repito ela. Mas haverá modificação na minha segunda e na minha terceira linha. Então, primeiro modificando a segunda linha, temos 2 menos 2 vezes 1, 0. Aí, 5 menos 2 vezes 2, 1. 3 menos 2 vezes 3, menos 3. E aí eu continuo também aqui no lado direito. 0 menos 2 vezes 1, 1 menos 2 vezes 0, 1. E 0 menos 2 vezes 0, 0.
Agora vamos ver como é que fica a minha linha 3. 1 menos 1, 0. 0 menos 2, menos 2. 8 menos 3, 5. 0 menos 1, menos 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. Agora, a segunda linha é uma linha não nula, então eu preciso determinar o pivô dela. O primeiro elemento não nulo dessa segunda linha já é 1, então já tenho o meu pivô. Agora eu preciso zerar esses dois termos aqui. Então vamos lá. Para isso, eu vou trocar minha linha 1 pela linha 1 somada com menos duas vezes a linha 2. E vou trocar a minha linha 3 pela linha 3 somada com duas vezes a linha 2. Como eu não vou mexer na linha 1, ela se repete. E as demais linhas ficarão L1 menos duas vezes L2. Esse menos duas vezes esse. Esse menos duas vezes esse. 0. Esse menos duas vezes esse. Que é 3 mais 6. 9. Esse menos duas vezes esse. Fica 1 mais 4. 5. Esse menos duas vezes esse. Esse menos duas vezes esse. Aí agora para a linha 3. Esse mais duas vezes esse. 0. Esse mais duas vezes esse. Esse mais duas vezes esse. Fica menos 1. Aí esse mais duas vezes esse fica menos 5. Aí agora esse mais duas vezes esse fica 2. E esse mais duas vezes esse fica 1. Agora, como a terceira linha é uma linha não nula, eu preciso determinar o pivô dela. Como o primeiro elemento não nulo não é 1, eu preciso tornar ele 1. E para isso, eu vou trocar a linha 3 por menos uma vez a linha 3. E aí, como eu não vou mexer na primeira nem na segunda linha, eu vou apenas repeti-las. E a minha nova linha 3 fica 0, 1, 5, menos 2 e menos 1. Agora que eu tenho um pivô para a linha 3, eu preciso fazer esses dois elementos aqui serem nulos. Para isso, eu vou trocar a linha 1 pela linha 1 somado com menos 9 vezes a linha 3. E eu vou trocar a linha 2 pela linha 2 somada com 3 vezes a linha 3. Como eu não mexi na minha terceira linha, eu vou repetir ela. E agora minha nova linha 1 fica
esse menos 9 vezes esse, 1. Esse menos 9 vezes esse, 0. Esse menos 9 vezes esse, 0. Aí, esse menos 9 vezes esse fica menos 40. Aí, esse menos 9 vezes esse fica 16. Esse menos 9 vezes esse fica 9. E agora a minha linha 2 fica esse mais 3 vezes esse, 0. Esse mais 3 vezes esse, 1. Esse mais 3 vezes esse, 0. Aí agora, esse mais 3 vezes esse fica 13. Esse menos esse mais 3 vezes esse fica menos 5. E esse menos 3 vezes esse fica. E esse mais 3 vezes esse fica menos 3. Então, do meu lado esquerdo, eu obtive a identidade. E o que sobrou aqui é exatamente a inversa da matriz A. E assim finalizamos a nossa primeira questão. Então, para resolver essa questão, o procedimento adotado vai ser o mesmo. Eu vou construir a matriz A e do lado direito dela eu vou colocar a identidade de ordem 3. E aí eu vou escalonar essa nova matriz até tentar obter a identidade do lado esquerdo, e o que vai sobrar do lado direito é exatamente a inversa da matriz A. Vale ressaltar aqui, se na medida que eu escalono essa matriz, se eu não conseguir obter a identidade do lado esquerdo, então a nossa matriz A ela não vai ser invertível. Então vamos começar o nosso escalonamento. Eu preciso determinar um pivô na primeira linha, que é uma linha não nula. Como o primeiro elemento não nulo já é 1, então já temos o nosso pivô. Agora eu preciso zerar todo mundo que está abaixo desse pivô. Para isso, eu vou trocar a linha 2 pela linha 2 somada com menos uma vez a linha 1. E eu vou trocar a linha 3 pela linha 3 somada com a linha 1. Como eu não vou mexer na primeira linha, eu vou apenas repetir ela. E agora, minha nova linha 2 vai ficar 2 menos 2 vezes 1, 0. 4 menos 2 vezes 6, menos 8. Menos 1 menos 2 vezes 4 fica menos 9. 0 menos 2 vezes 1, menos 2. 1 menos 2 vezes 0, 1. E 0 menos 2 vezes 0, 0. E agora, minha nova linha 3 vai ficar menos 1
mais 1, 0. 2 mais 6, 8. 5 mais 4, 9. 0 mais 1, 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. Agora eu preciso determinar um pivô para a linha 2, que é uma linha não nula. Para isso, eu vou trocar a minha linha 2 pela linha 2 multiplicado por menos 1/8. E aí, como eu não vou mexer nem na linha 1 nem na linha 3, eu vou apenas repeti-las. E a minha nova linha 2 vai ficar menos 1/8 vezes 0, 0. Menos 1/8 vezes menos 8, 1. Menos 1/8 vezes menos 9, 9/8. Menos 1/8 vezes menos 2, 2/8. Menos 1/8 vezes 1, menos 1/8. E menos 1/8 vezes 0, 0. Agora que eu obtive um pivô para a linha 2, eu preciso zerar esses dois termos aqui. No entanto, eu vou apenas zerar o que está abaixo, ou seja, esse aqui. E aí vamos ver o que acontece quando eu fizer isso. Para isso, eu vou trocar a linha 3 pela linha 3 somada com menos 8 vezes a linha 2. Como eu não vou mexer nem na primeira nem na segunda linha, eu vou apenas repeti-las. E agora, minha nova terceira linha vai ficar esse aqui, menos 8 vezes esse, tá 0. 8, menos 8 vezes 1, 0. 9, menos 8 vezes 9/8, dá 0 também. 1 menos 8 vezes 2/8 fica menos 1. 0 menos 8 vezes 1 fica menos 8. E 1 menos 8 vezes 0, 1. Agora observem que como essa terceira linha aqui zerou, eu não consigo escalonar de modo a obter a identidade aqui do lado esquerdo. Isso significa dizer que a forma escalonada reduzida por linhas da matriz A não é a matriz identidade. Então, quando isso ocorre, eu posso afirmar que a matriz A ela não possui inversa. Então, a conclusão dessa questão é que A não possui inversa. E assim finalizamos a nossa questão. Aqui está as duas referências que utilizamos para construir a nossa aula de hoje. Finalizamos esta aula por aqui. Obrigado a todos e a todas e até a nossa próxima aula.